and welcome to our speaker channel. Eu sou a Fefa e eu estou aqui hoje especialmente para contar uma história para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá vendo esse botãozinho aqui embaixo? Clica nele e se inscreve. Aproveita também e ativa o sininho de notificações, assim vocês vão receber todas as nossas histórias semanalmente. E o mais importante, deixa aquele like e compartilha com os amigos. Assim vocês nos ajudam a manter as histórias vivas no mundo da imaginação. E para que a nossa história de hoje chegue, eu vou precisar muito da sua ajuda aí do outro lado, pois vocês sabem que a nossa amiga Estante Encantada guarda as histórias do mundo todo. Mas ela sempre nos diz que para tudo tem uma hora certa, e para as nossas histórias também. Então, para saber se está na hora da história, precisamos perguntar: Estante Encantada, que horas são? Porém, para dar certo, eu vou precisar que a gente faça todo mundo junto. Então, quando eu contar até 3, nós vamos encher os nossos pulmõezinhos de ar e falar todo mundo junto, bem forte e bem alto, para a nossa história de hoje chegar. Combinado? 1, 2, 3. Estante Encantada, que horas são? Ora, querida, é hora da história. Eu acho que deu certo. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada, Estante Encantada. E a nossa história de hoje é sequência da nossa série sobre as sílabas complexas. E a sílaba de hoje é a sílaba FL, que junto com as vogais A, E, I, O, U, fica Flá, Flê, Fli, Flô, Flu. Então fique bem atento à nossa história e se você identificar palavras com essas sílabas, deixa aqui nos comentários para a gente ver se você pegou todas elas. E a nossa história de hoje se chama A Flauta Encantada. Tudo começa com Vini e Suzy. Os amigos estão indo normalmente para a escola, quando são abordados por um grupo de gamers que divulgam um campeonato de fliperama. Vini fica super empolgado, pois ele é apaixonado por fliperama. Porém, ele ainda não conseguiu superar os recordes para ganhar o campeonato. A Suzy então vê o panfleto e estimula o amigo a ir sim no campeonato, pois ela poderá ajudá-lo todos os dias após a escola a treinar e superar os seus limites e quem sabe conseguir a tão sonhada vaga de primeiro lugar no campeonato de fliperama. Bom, os amigos então concordam em participar desse treinamento. No dia seguinte, após a escola, Vini e Suzy vão diretamente para a casa de jogos. Chegando lá, a porta parecia meio aberta, meio fechada. Totalmente silencioso. Eles acharam estranho, pois até pensaram que teriam vários jogadores ali treinando para esse tal campeonato de fliperama. Mas quando entraram dentro da casa de games, avistaram um fliperama bem no meio, brilhando e chamando muita atenção. Vini não pensou duas vezes, foi lá e iniciou a partida. Ele jogou. Só que no meio do jogo, os amigos começaram a escutar um barulho de flauta. Vini olhou para um lado, olhou para o outro, mas não viu ninguém. O jogo precisava ir mais além, então ele se concentrou nas suas estratégias para conseguir ampliar os seus recordes e ignorou totalmente o som da flauta. O menino começou a jogar e a ouvir as dicas que Suzy dava para ele. Mas, de repente, novamente, um som de flauta soou. E esse som parecia que vinha de dentro do jogo. Eles olharam, acharam aquilo muito estranho e, de repente, Vini olhou para Suzy e sua visão ficou meio embaçada. O sono começou a tomar conta dos dois amigos que simplesmente apagaram. Quando Vini acordou, ele só escutava um som de flauta penetrante na sua cabeça. E quando olhou para o lado, ele estava no meio de uma floresta. Espera, como é que eu vim parar aqui dentro?
possível? Eu tô dentro do jogo! Como que isso pode acontecer? Quando Vini olhou para si, viu que ele era um personagem do jogo e que tinha algumas pessoas jogando no fliperama. De repente, o som de adicionar um personagem tocou. E quando ele olhou para o lado, a Suzy era a sua opositora e eles teriam que vencer diversos obstáculos. Suzy também estava desesperada e falou: é culpa da flauta, só pode ser. A gente precisa encontrar esse tal flautista, só ele pode tirar a gente daqui. Então, os amigos começaram uma grande jornada. Entraram na mata adentro e procuraram na floresta algum sinal desse tal flautista. Os dois constantemente ouviam a flauta tocar e perceberam que por uma trilha o som ficava cada vez mais alto. Então, os meninos não recuaram e foram em direção. Chegaram em uma trilha muito fechada na floresta, mas perceberam um monte de notas musicais flutuando pelo ar. Ah, mas só podia ser esse o caminho. Então, Suzy e Vini entraram nessa trilha e encontraram o tal flautista, que era uma figura muito simpática, meiga e muito poético, que falou para eles uma charada. Olá, meus amigos! Vocês chegaram até aqui e agora é a hora da charada. O que é o que é? É verde, mas não rasteja. É pequeno, mas encantado. Ele é a resposta de todo esse enigma. Que coisa estranha, Suzy pensou. O que será que é verde e não rasteja? Pequeno, mas encantado. Eles começaram a olhar tudo em volta e, de repente, o flautista desapareceu. E os meninos começaram a procurar por todos os cantos alguma coisa que fosse verde e não rastejasse, pequena e que fosse encantada. E como num passe de mágica, uma lagoa apareceu. E nessa lagoa, eles avistaram todos os animaizinhos que estavam ali. E Suzy chamou muito sua atenção para um animal específico, um sapo que estava do outro lado da lagoa. E ela pensou: pensa comigo, Vini. Olha, é verde, mas não rasteja. É pequeno, mas encantado. Só pode ser aquele sapo. Mas como que nós vamos parar lá? Vini disse: não temos outra opção a não ser ir nadando. Então os amigos entraram no lago e começaram a nadar. Mas se você acha que essa vai ser a parte mais simples dessa questão, vocês estão muito enganados. Pois de repente vários jacarés apareceram e todos eles estavam ali para impedir os jogadores de chegarem no tão sonhado sapo que estava do outro lado do lago. Então os amigos avistaram uma árvore com um cipó pendurado e eles pularam. Primeiro Vini pulou, se balançou e conseguiu chegar na margem do outro lado do lago. Depois foi a vez de Suzy, que também pulou, pegou o cipó e se balançou. Os jacarés não conseguiram pegar os amigos e finalmente eles chegaram no objetivo, naquele sapinho. Na hora, eles não sabiam o que fazer com aquele sapo. Até que Vini lembrou: espera aí, ele disse que era pequeno e encantado. Em todas as histórias onde o sapo é encantado, você precisa dar um beijo para que ele se transforme num príncipe encantado. Ai, eu não acredito! Eu vou ter que beijar esse sapo. Ai, é muito nojento isso. Suzy então prendeu a respiração, contou até 3 e deu um beijo no sapo. De repente, puff, como num passe de mágica, Vini levou um susto e ao olhar para o lado, ele estava no seu quarto, na sua casa, no meio da noite. Ele achou aquilo muito estranho e disse: eu acho que eu tive um pesadelo. Credo, e que pesadelo! E voltou a dormir. Na manhã seguinte, quando Vini encontrou com a amiga viu que Vini estava com uma cara péssima, como se não tivesse dormido bem à noite.
perguntou o que houve. Ele contou o sonho que teve. E Suzy parecia ter visto um fantasma, pois ela tinha tido o mesmo sonho na noite passada. Então os amigos pegaram o panfleto do campeonato de fliperama e rasgaram em milhões de pedacinhos e definitivamente desistiram desse campeonato de fliperama. Afinal de contas, esse mistério estava muito complexo e eles não queriam arriscar para ver se realmente esse fliperama era encantado ou não. E essa foi a nossa história de hoje.